Prótese de joelho. O que é e para que serve? Quais suas principais indicações? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Sérgio Miyasato, sou médico ortopedista e hoje vim aqui falar um vídeo, uma aula simplificada para você que está precisando de uma informação como essa e gostaria de saber melhor sobre as próteses de joelhos, seus melhores aspectos e não tem muito onde pesquisar a não ser em lugares mais resumidos. Então, se esse vídeo é do seu interesse, vai te ajudar de alguma maneira, já dá sua curtida aqui, já dá seu like, já faz seu comentário, e assim eu posso ter uma ideia melhor, pode chegar para mais pessoas e eu posso ter uma ideia melhor do que é um conteúdo importante para vocês também, tá certo? Então vamos lá. Falando de prótese de joelho, o que é? Né? O primeiro aspecto. O primeiro assunto a ser falado é que uma prótese de joelho é nada mais do que um implante desenvolvido para substituição da cartilagem desgastada do joelho. Ou seja, se tem uma cartilagem que era para ser lisa, que era para ser uma cartilagem mais forte, e ela começa a ter um desgaste, erosões, machucados nela, e às vezes até deformidades, e ela começa a ter esse desgaste mais avançado, foi desenvolvido esses implantes para ajudarem as pessoas. Em que sentido? Na qualidade de vida delas, tá certo? Então, se a pessoa tem muita dor, por exemplo, para andar ou para fazer outras atividades, e eu vou comentar aqui quais são, principalmente, as próteses de joelho são implantes que vieram para ajudar na qualidade de vida das pessoas. Agora, é claro, ela tem os seus benefícios, mas ela também tem alguns riscos ou pontos negativos, vamos dizer assim. Eu vou comentar tudo aqui. Então, se você tem interesse, assiste até o final. Depois também, não esquece da sua curtida, não esquece de deixar seu comentário. Eu vou deixar meu link aqui para quem precisar. Enfim, a primeira coisa que eu quero falar, ou dando sequência a este assunto, é que eu trouxe aqui para vocês um artigo realizado na França, um artigo francês, publicado entre 2017 e 2018, falando sobre os principais resultados das próteses de joelho do ponto de vista dos pacientes. Então eu gostei muito desse artigo, para mim ele foi muito interessante. Primeiro porque ele não são resultados de cirurgias realizadas no Brasil, então vale a pena. Acho que muita gente tem essa curiosidade e eu fui atrás disso. E também achei interessante porque ele mostra esses principais aspectos das próteses de joelho, né? Qualquer dia eu posso fazer um outro vídeo comentando sobre outras próteses, como a de quadril, a de ombro ou até a de tornozelo. Mas por enquanto, nesse vídeo aqui eu vou me ater a de joelho, tá certo? E o que que esse artigo ele fala de interessante, né? O que que ele, uma breve resumida sobre esse artigo. Então, a primeira coisa é que esse artigo mostra que o índice de satisfação dos pacientes variou entre 70% e 75%, né? Podemos dizer assim, mais da metade dos pacientes ficaram satisfeitos, entre uma média de 70% e 75%. Agora, vale a pena estudar por que que não foi 100%, né? Quais foram os problemas que ocorreram que não trouxe 100% de satisfação, tá certo? Então, eu vou listar esses problemas aqui, que alguns não são tão graves assim, mas houve essa queixa dos pacientes, então tem que ser considerado, tá certo? E também eu vou falar dos principais benefícios da prótese de joelho. E vou começar com os benefícios, né? Então, o que que uma prótese de joelho pode trazer de benefício aos pacientes no médio e longo prazo, principalmente, né? E é claro que isso diz respeito diretamente à qualidade de vida desses pacientes. Então, aspectos como melhora da dor desses pacientes, melhora da função, né?
e melhora de atividades, né, de exercícios, de movimentos que ajudam na atividade diária desses pacientes. Dentre eles, nós podemos citar o retorno aos esportes, né? É claro que depende o que você faz para preservar a vida dessa prótese ou não, porque ela também tem uma durabilidade, tá certo? Retorno a atividades físicas como academia, andar de bicicleta, retorno ao trabalho. Tem muita gente que precisa trabalhar, que quer voltar a trabalhar, não quer se aposentar, e as próteses geralmente são realizadas, de preferência, acima dos 60 anos, mas é claro que isso varia de paciente para paciente. Tem paciente mais jovem que pode precisar ter uma indicação, né, precisar de uma prótese mais precocemente e ter essa indicação após uma avaliação com um profissional especialista da área e após entender o assunto e conversar com o seu médico. E atividades diárias, como ir ao banheiro, subir e descer escadas, dirigir um carro, ir ao supermercado, realizar passeios com a sua família, com seus filhos, com os netos, uma vez que é de preferência para pacientes de mais idade, e até mesmo viagens, né? Então, quem tem um desgaste no joelho, no quadril, por exemplo, e gosta de viajar, é muito difícil uma pessoa que tem um desgaste desse realizar viagens. Quem já foi para aeroporto, e acredito que aqui a maioria deve ter ido, aquela distância dos corredores do aeroporto que tem que andar, então é um grande sofrimento. Andar de avião, né, por horas, andar de carro, né, e mesmo andar, como a gente está falando aqui, seja num parque, seja em casa para ir ao banheiro, seja para ir ao supermercado ou passeios, né? Então as próteses, elas têm essa finalidade de ajudar na qualidade de vida e na função desse paciente, nesses aspectos que eu acabei de relatar aqui. Outro aspecto importante de uma prótese articular, seja de joelho, quadril, é a gente falar a respeito da durabilidade dela. E a durabilidade de uma prótese varia muito de acordo com o material utilizado, da qualidade dessa prótese, claro, da qualidade da cirurgia, né? E do que o paciente vai fazer com essa prótese depois. Então, isso são aspectos muito importantes e tudo isso tem que ser explicado consulta a consulta, tanto no pré-operatório, o paciente tem as dúvidas, tem que tirar isso com o seu médico, né, que vai realizar sua cirurgia de preferência. E antes de eu falar dos principais riscos de uma cirurgia de prótese de joelho, eu vou falar dos principais itens que impediram que houvesse 100% de satisfação desses pacientes após a realização da cirurgia de prótese de joelho. E desses principais itens, eles são, eu vou citar aqui os 4 principais, tá certo? E quais são eles? Os 4 principais itens que impediram uma satisfação mais completa referida por esses pacientes são os seguintes: dor residual, um certo grau de rigidez na mobilidade da articulação, um certo inchaço, que pode acontecer em alguns casos também, o joelho continua inchando, permanece inchando eventualmente, e até alguns rangidos ou barulho. E aqui eu vou esmiuçar um pouco mais esses itens, principalmente os 2 primeiros, que é dor residual e rigidez. Então, a dor residual é uma coisa muito importante na expectativa desses pacientes. Porque muitos vão realizar essa cirurgia de prótese e não tem ideia que pode ficar algum grau de dor residual no seu joelho. Não muita, mas um pouco pode acontecer. Então, uma coisa que eu falo muito para meus pacientes nas minhas consultas, seja online, seja no consultório presencial, é o seguinte: olha, você é um caso que eu acredito que tem indicação da prótese de joelho. Eu acredito que vai te ajudar, tá certo? Então, ao meu ver,
está indicada a prótese de joelho. É claro que a maioria eu não indico. A maioria dos pacientes que vêm até mim, eu acredito que dá para levar por mais um tempo sem fazer a cirurgia, certo? Então, voltando, você é um caso que, quando tem indicação, né? Você é um caso que tem indicação da prótese de joelho. Se eu conseguir melhorar a sua dor, se eu estou indicando é porque eu acredito que você está sofrendo muito com esse problema. Você está com grandes limitações. Se eu conseguir, com a cirurgia da prótese, aliviar a sua dor em 50%, né, se eu consigo ajudar esse paciente com um alívio de 50% da dor, eu já estou ajudando esse paciente, a dor dele diminuir mais da metade. Dele ou dela já cai para no mínimo a metade. Mas geralmente, quando eu indico, é porque a finalidade é um alívio da dor de 60%, 70%, 80%, 90%. E tem casos sim, e não são poucos, que melhoram 100% da dor do paciente. E o paciente consegue ter uma vida melhor, inclusive até uma qualidade de sono melhor, né? E são um dos benefícios também. E com relação à rigidez, quando você coloca um implante, né, uma prótese no joelho, o movimento não vai ser aquele movimento no joelho igual de uma pessoa mais jovem, que não tem nenhum tipo de desgaste. Pode causar algum tipo de rigidez nessa articulação ou até uma mobilidade mais mecânica. E claro, isso pode causar um certo grau de insatisfação se não foi bem esclarecido antes, se não foi conversado antes, né? E com relação ao inchaço, às vezes, mesmo após a cirurgia da prótese de joelho, pode continuar havendo algum certo grau de inchaço. E depende muito também se o paciente realiza exercícios que fazem bem para o joelho dele, uma boa frequência ou não. Isso ajuda muito. Mas às vezes alguns pacientes não têm essa noção, tá certo? E o outro grau é rangidos, né? O outro problema, desculpem, é o rangido. Então uma prótese de joelho, ela pode emitir alguns rangidos eventualmente, alguns sons ali no movimento dela, né? Entre um componente e outro. Então, esses foram um dos 4 itens mais discutidos nesse artigo que levaram a um certo grau de insatisfação desses pacientes. Mas é claro que isso condiz muito também com a expectativa dessa cirurgia, né? Então, isso é a ser conversado entre o paciente e o seu médico, assim como a família, né? Essas dúvidas a serem tiradas antes da cirurgia, tá certo? E como principais riscos de uma cirurgia de prótese, eu cito aqui 2 principais que eu considero mais corriqueiros, né? Ou mais comuns, não diria nem corriqueiros, porque hoje em dia são bastante evitáveis, né? Com todas as medidas que um cirurgião cuidadoso toma numa cirurgia dessa, e muitas vezes não depende só do cirurgião também, depende das questões biológicas do paciente, entre outras, tá certo? Que são o risco de infecção, que muitos pacientes, ou popularmente é conhecido como rejeição, então é uma complicação que ninguém gosta, né? Nenhum cirurgião gosta de uma complicação como essa com o seu paciente, porque se ocorre uma infecção, embora ocorra em menos de 5% dos seus pacientes, né, é uma complicação que tem que ser tratada de uma maneira mais efetiva, vamos dizer. E outra complicação que pode acontecer também é a trombose, que também tem seus meios de serem evitadas ou diminuídas a sua porcentagem, a sua incidência. E hoje existem medicações que atuam tanto na prevenção, né, na diminuição das infecções, como da trombose, assim como o uso de meias elásticas no pós-operatório, e assim como a fisioterapia, né, e mobilidade precoce. Então, são itens que também têm que ser abordados, que na minha opinião, todo paciente, antes de uma cirurgia dessa, tem que estar ciente que existem esses riscos e devem ser conversados, pois uma cirurgia de prótese, como muitos sabemos, é algo que é uma empreitada, né, na vida dessa pessoa. Então, o índice de complicações
graves são muito baixos, mas quando acontece, ninguém fica feliz com isso e é muito importante. É por isso que muita gente tem medo de uma cirurgia dessa. Às vezes não sabe explicar o porquê, né? Às vezes já ouviu falar, conheceu alguém que teve uma complicação e fica com medo e não tem muito conhecimento. Então aqui, neste artigo, nesse vídeo, eu resumi os principais aspectos para vocês que devem ser abordados numa cirurgia de prótese. E as principais indicações, então, voltando aqui ao começo da aula, né, é no caso de desgaste mais avançado da articulação do joelho, já que estamos falando de prótese de joelho. É claro que isso existe para quadril também, para ombro, para tornozelo. E se esse artigo aqui, agora falando com você, se esse artigo aqui foi importante para você, eu gostaria que você deixasse seu like aqui embaixo, a sua curtida e comentasse, para eu poder aprender com vocês também. Assim como esse artigo aprendeu com os pacientes numa pesquisa, eu também gostaria de aprender com vocês quais são as suas principais preocupações, as suas expectativas, os bons resultados também podem ser comentados aqui, né? Uma vez que as próteses vieram ao mundo, como a gente está dizendo, e são amplamente realizadas, né, nos dias de hoje, para ajudar a vida das pessoas. Então, se você tem uma indicação de prótese, ou um familiar seu, algum amigo ou parente, não tenha medo, se informe a respeito. Esse vídeo aqui é para isso. Então, se ele te ajudou de alguma maneira, dá sua curtida. E eu vou deixar aqui também um link do meu consultório para uma consulta online, ou até eventualmente presencial, para quem precisa. Aqui, através desse link, vai poder falar com a minha secretária, né? Vai ter o telefone, através disso tudo. E se quiser marcar uma consulta comigo algum dia, conversar sobre o assunto, me mostrar seus exames, eu realizar minha avaliação, seja online, seja presencial, aqui vai estar à disposição. E se você está até aqui nesse vídeo, muito provavelmente você precisa de uma conversa a respeito do seu caso ou do seu familiar querido, ok? Mais uma vez, eu espero estar ajudando com esse vídeo e grande abraço.